Dropship pode ser MEI? Se você tem uma operação que está rodando, né? No MEI, eu vou te explicar alguns problemas que pode estar acontecendo, que os riscos que você está correndo se você continuar tendo uma operação no MEI, beleza? Por quê? Porque o MEI, ele não existe atividade, né, para dropship, né? Ele não existe atividade que realmente é equivalente à operação de dropship, tá? E aí, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de você não entender o mercado, você acaba, né, abrindo por ser mais barato, por ser a melhor opção para quem está iniciando, tudo bem. Só que você precisa entender realmente quais são os riscos, tá? Por quê? Porque a operação de dropship, ela é uma operação de intermediação de negócio. Então, muitas das vezes você não tem esse estoque. Você não tem esse estoque desse produto. Esse produto, né, ele não fica com você, fica diretamente com o fornecedor. Então a venda sai, você compra no seu fornecedor, pede para o seu fornecedor enviar para o seu cliente. Então quer dizer, é uma intermediação. Quando é intermediação, você não deve pagar imposto sobre o total do faturamento, sobre o total da sua intermediação. E aí, sem um KNAI correto, um tipo de empresa correto, você vai pagar imposto sobre o total da intermediação. E esse aí é o risco muito grande. Por quê? Porque o total da intermediação, muitas das vezes você não vai ter lucro nenhum. Por exemplo, é que você vendeu 100 mil por mês, imagina sem pagar imposto sobre o total. Vamos dizer que 100 mil por mês você pagaria um alíquota de mais ou menos de 6%. Seria 6 mil de imposto. E às vezes nessa operação de 100 mil, você lucrou 10 mil. Como que você vai pagar 6 mil de imposto? Não faz sentido, tá? Então, você precisa ter o KNAI correto e o tipo de empresa correta. Eu vou te explicar os dois, qual seria o KNAI correto e qual seria o tipo de empresa correto. Mas antes disso, já segue meu perfil, né? Se inscreve aqui no canal. E meu WhatsApp da minha contabilidade está na descrição do vídeo. Vamos lá. Então, qual que seria o tipo de empresa? Você precisa de um tipo de empresa limitada ou unipessoal. Por quê? Porque esse tipo de empresa, ele separa o seu patrimônio do CNPJ do CPF. Então, no processo judicial, não pode bloquear a empresa e não pode bloquear o seu CPF, beleza? Então, vale a pena, por quê? Porque num processo, se você sofre um processo na empresa, não pode bloquear CPF. Se você sofre um processo na empresa, não pode bloquear o seu CNPJ. Isso é uma separação patrimonial. Então, a limitada, que é 2 ou mais sócios, ou a unipessoal, que é uma limitada de um único sócio, você consegue ter esse benefício. Além disso, com o KNAI correto, que é um KNAI de intermediação, a gente consegue deduzir custo com produto e custo com tráfego. Então você vai pagar imposto somente da parte que fica para você. Então, exemplo, de 100 mil ficou 10, você vai pagar só 6% sobre os 10, seria R$600, e não sobre os 100. Então isso vale muito a pena você ter o tipo de empresa correto, o KNAI correto, isso vai resguardar o seu patrimônio. Qualquer dúvida, estou à sua disposição, o WhatsApp está na descrição e até o próximo vídeo.